Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chegando aí, pessoal. Nós vamos começar mais uma live nessa tarde, noite, tarde do Brasil, noite de Portugal. Nós teremos a satisfação de receber Mariana Honório. Ela vai estar conversando conosco hoje, vai ser maravilhoso, poderoso. Eu estou só aguardando ela chegar aí para eu convidá-la para entrar conosco aí. Sânia Evangelista, ei minha teacher, eita glória. Coisa boa, bom te ter por aqui. O pessoal também chegando aí. Thay Perrot, bem-vinda. Ju, bem-vinda, Ju. Tem mais algumas pessoas aqui que estão chegando também. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Aline, Guinha, Stephanie, Wallace. Tá um povo bacana entrando aí. Hashtag menos um dia. Vitor Santos. Eita, Rayana também entrou. Bem-vindos, queridos. Elisângela Maria, estou aqui. Estou aguardando a Mariana Honório. Ela está por aí, ela já entrou e eu já estou te chamando, Mariana Honório. Vamos entrar aí. Ei! Glória a Deus. Bem-vinda, mulher de Deus. Obrigada, pastor. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. O pessoal aí também está nos ouvindo bem? Glória a Deus, que bênção. Olha, estou recebendo aqui hoje Mariana Honório. Você vai ter oportunidade, ela vai se apresentar, você que não a conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer. Ela é uma bênção, mulher de Deus, nossa amiga, temos o privilégio de tê-la como amiga. Já esteve ministrando aqui no Verbo da Vida Porto e foi uma bênção. Ela deu a primeira aula demonstrativa da igreja, da Escola Bíblica Verbo da Vida. E aqui do Porto foi uma bênção. Então, Mariana, seja bem-vinda. As suas considerações iniciais, os seus cumprimentos, as suas apresentações. Dá aí seu cartão de visita para nós, por favor. Amém, pastor. Eu quero agradecer. Eu me senti muito honrada com esse convite, né? Tão bom e para mim é uma alegria estar aqui. Pessoal querido entrando aí, sejam bem-vindos, né? Pessoal aí que eu já tô vendo, Marina, Elisângela, Sani, minha amiga querida, também grande mestra do Senhor. Você e sua família é tão querida que eu tenho tanta saudade dessa casa, dessa igreja. Foram 16 dias marcantes para mim, né? E foram muito bons. Muito bom. Eu agradeço até, inclusive, o privilégio de o senhor ter me deixado aí ministrar domingo, jovens, aula demonstrativa, fiz louvor, fiz tudo aí. Foi muito bom. Foi uma grande, para mim, foi uma alegria muito grande, né? Eu sinto muita saudade, mas a gente hoje, por enquanto, está assim, né? Falando online, mas eu creio que eu vou voltar em tempo oportuno, em nome de Jesus. Amém. E a Mariana está congregando onde hoje? Então, pastor, muita gente tem essa dúvida, né? Onde eu estou congregando, mas eu estou deixando bem claro que esse ano eu vou estar mais paradinha. Tem gente que não está acreditando, mas é verdade. Eu estou congregando no Verbo da Vida em Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. A primeira igreja da Zona Leste, fundada pelo apóstolo Eliezer Rodrigues, grande homem de Deus. Então, São Paulo são por regiões, né? A gente teve a grande primeira igreja em Guarulhos, posteriormente em Pinheiros, e agora para a Zona Leste. Eu estou na primeira, que a gente chama de sede, né? Da Zona Leste. Então, ela existe há 14 anos e esse ano de 2019, início de 2019, o Senhor nos guiou até Vila Matilde, onde eu estou hoje congregando localmente, muito mais presente na igreja local do que nunca, né? Depois de 5 anos viajando, hoje eu me encontro nesse período de estar mais quietinha numa igreja local.
Então, a gente tinha conversado tudo isso quando eu estive aí, né? Que 2020 ia ser um ano mais paradinha. Então, hoje eu estou aqui, estamos bem, estamos congregando, já estamos voltando com poucos ainda da liderança, equipe do ministério, alguns líderes apenas, né? Todo mundo de máscara, todo mundo quietinho na sua, mas já voltamos a congregar dessa forma. Muito bom. Para quem não conhece, não sabe, a Mari, o ano passado, se eu tiver errado, você me corrige, Mari, ela deu 12 matérias, foi isso? Quantas matérias você deu no Remo ano passado? 10. 10 matérias. Eu sabia que ia... Ou seja, ela ia ficar mais tempo viajando do que tudo, né? Foram 12 a princípio, mas depois, por conta até inclusive dessa viagem para fora, a gente ficou com 10 matérias. Fechamos 10 matérias, né? De certa forma, eu sabia que era o último ano nessa viajadeira toda aí. Então, eu engatei a 5ª marcha e fui embora. Muito bom. Queridos, hoje nós estamos aqui com Mariana Honório, e ela já se apresentou, e nós teremos um bate-papo hoje muito descontraído, mas muito edificante para a sua vida. Então, aproveita a oportunidade aí, se inscreva no @verboporto, convide outras pessoas para poder participar dessa live, porque vai ser muito bom para a sua vida, não tenho dúvida disso. Nós vamos tratar aqui a respeito dos desafios do ensino da palavra de Deus. É desafiante, né? Ensinar a palavra de Deus, como eu tive a oportunidade de falar para vocês, ela confirmou, ela deu 10 aulas na escola Rema no ano passado. Ou seja, se nós olharmos que cada matéria são 20 dias aproximadamente no Rema, que você passa numa escola, ela passou cerca de 200 dias em escolas Rema ensinando a palavra de Deus, queridos. Não é pouca coisa, não é um trabalho leve, às vezes a pessoa acha que é glamouroso, aquela coisa toda, mas tem um peso muito grande de responsabilidade. E hoje nós vamos tratar nessa live de questões que envolvem essa área de ensino mesmo, da palavra, e eu queria começar, Mari, lendo um texto da palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, para que os irmãos possam entender e contextualizar aonde que nós vamos chegar. Diz assim, Romanos 12, versos 3 ao 8, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que o exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, seja com alegria. Bom, tendo como base esse texto aí, eu fiz questão de lê-lo, todo o contexto aí, para que os irmãos possam compreender. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, Mara. O apóstolo Paulo, no versículo 3, eu já vou começar pegando pesado. O apóstolo Paulo, no versículo 3, ele dá algumas orientações que cabem a todos que ministram de alguma forma na igreja. Seja no ministério de socorro, seja no ministério apostólico, seja no ministério pastoral, ou até mesmo no ministério do mestre. E aí ele fala assim, que em alguma área da igreja, e ele fala sobre não permitir que a soberba chegue até ti.
É esse o contexto do versículo 3, para a gente tomar cuidado para não deixar que a soberba chegue até nós. E aí, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como não se contaminar com esse bichinho da soberba, tendo um ministério frutífero e conhecido em diversas regiões do Brasil e não se permitir contaminar com isso? Muito bom, muito bom. Bom, partindo da seguinte premissa, né? Eu gosto de ir pelo início da questão, né? Tudo que você faz hoje para Deus ou para o serviço no corpo de Cristo não veio de você, né? Yes. Então, eu gosto muito de meditar e é uma frase que me equilibra muito. É uma frase de Rosilon, grande mestre da palavra também. E ele fala assim, quando você começa a perceber a responsabilidade da posição, você se esquece da glória da posição. Porque realmente você precisa honrar aquela tarefa que lhe foi dada, né? Que na verdade você entende que nasceu de certa forma para fazer aquilo. Todo mundo nasceu para ser um filho de Deus, mas no caso do contexto do chamado, você entende que você nasceu com algo para desempenhar. E seja esse algo, fazer algo para o Senhor, como ministrar a palavra. Eu sempre trago isso para mim. Para mim é uma oportunidade que eu tenho de ser porta-voz da palavra de Deus nos lugares. Então, quando eu paro para pensar na responsabilidade dessa posição, eu esqueço dessa glória rapidinho. Entende? Porque eu entendo, a mim foi confiado. Houveram portas que me levaram até ali, né? E isso é uma coisa importante para a gente perceber. Portas vão te levar para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, se você, por exemplo, as pessoas perguntam, é uma pergunta de muitos alunos, é uma pergunta de muitos jovens, principalmente quando a gente ministra para os jovens. Eu sei que eu tenho chamado, eu sei que Deus me chamou para a plataforma do Rema, eu sei que eu quero ensinar a palavra, eu sei que eu quero estar no púlpito, e você percebe o brilho no olho, aquilo até é genuíno. Mas você percebe também que há uma certa glamorização do chamado, que quando você for perceber na prática, não é aquilo tudo, né? Você quer ficar viajando para cima e para baixo, quero conhecer lugares novos, quero estar com as pessoas, mas antes disso, vem uma responsabilidade muito grande. Primeiro com você mesmo, esse compromisso com você mesmo. Eu me coloquei para fazer isso daqui. E para as lideranças que estão sobre acima de você, sobre a sua cabeça, né? Que no meu caso ajudou muito a me localizar, né? Que foi o pastor Manassés Guerra, que vocês conhecem bem. Foi ele que me tirou de trás do teclado. Na época eu servia na música. E eu queria mesmo seguir carreira de Ministério de Socorros, não via problema nenhum. Mas eu sabia lá dentro que uma hora eu ia precisar realmente pregar a palavra. E eu comecei a ver, eu falava, nossa, eu achava que era isso, e não é uma responsabilidade. Então, você, amado irmão, que se vê pregando a palavra, principalmente na plataforma da Escola do Rema, você vai lidar com cada situação por aí, que você vai perceber mesmo se você é chamado para isso ou não, e aquilo que está como bom depósito para dentro de você, né? Então, você vai lidar com muitas situações. Viajar para cima e para baixo é legal, mas depois é cansativo pra caramba, né? Depois você percebe que tem que cumprir horário, que tá na casa das pessoas, de ser uma bênção onde você está, de você dar um bom testemunho, isso é muito importante, porque ungido nós somos, mas a unção, ela não se sustenta por si só se não for o teu caráter, se não for a tua integridade, se não for você se dar bem fora da plataforma, né? Eu trago isso pra minha vida, eu não quero ser uma ministra super badalada na plataforma, que joga a água, todo mundo cai, que prega, todo mundo entende, que fartas revelações fluam da minha vida, mas quando eu desço da plataforma, eu sou uma pessoa insuportável. Ninguém quer estar perto de mim, né? Então, é um teste que eu faço comigo mesma, às vezes, né? E eu, por exemplo, eu brinco na sala de aula, você quer perder a minha amizade, né? É você maltratar um garçom na minha frente. Pronto, já perdeu a minha amizade. Porque você tratar mal alguém que serve você, a sua comida, você corre 2 riscos, né? Um dele cuspir no seu prato e outro de você nunca mais voltar naquele restaurante e ser bem atendido. Então, eu penso muito por isso, sobre todas essas responsabilidades. Dentro do que você me perguntou, pastor, sobre essa questão, não é nem a unção em si,
que eu entenda que vai fazer você ter um ministério frutífero. Mas é a tua vida fora da plataforma mesmo. Isso. É a tua vida dentro da sua casa, né? Com a tua Muito família. bom. Que é aí um testemunho muito bom, é da tua família. Quem tá com você, quem Exatamente. tá com você todos os dias, né? Já tive a oportunidade de estar com ministros excelentes e conhecer a família. E eu falo, nossa, teu filho é uma bênção. E a mãe é... né? Então eu vejo por esse lado. Muito bom. Duas coisas me vêm, sabe? Primeiro, uma que eu vou falar, e segundo, uma que eu vou citar aqui, que a Sânia Evangelista falou. Aí um recadinho aí. A primeira é o seguinte: se eu não estou disponível para ir para ensinar a será que eu estou disponível? Eu sou qualificado para ensinar para multidões? Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante da nossa autocrítica, né? Principalmente para aqueles novos que estão começando a almejar o ministério, de querer ensinar a palavra. Então, será que eu estou disponível para ir para ensinar a com o mesmo coração de ensinar para multidões? Tenho visto muito isso nesses dias, sabe? Isso aí. De lives, né, de cultos, onde você prega para cadeiras, né? E não tem ninguém. E o que faz você pregar para cadeiras, me entenda bem, para cadeiras, com a mesma intensidade que se estivesse pregando para a igreja lotada de pessoas? Isso aí. Né? Primeiro, eu acho que é a convicção do chamado. Segundo, é a convicção que essa palavra pode não ter ninguém do outro lado da internet, mas vai alcançar uma pessoa em algum lugar, em alguma hora, né? Então, essa questão aí da soberba entrando no coração do ministro, do mestre, principalmente, né? A glamorização do chamado, né? É muito sério isso. Você ter uma vida lá em cima, na plataforma, onde você é visto por todos, mas na hora que desce você não tem um respaldo da sua conduta cristã, do seu caráter. Isso é muito, muito tenso, né? E o segundo ponto é que a Sânia pegou e deixou aqui para nós um recadinho. Ela falou assim, olha, quanto mais consciência da responsabilidade da posição, mais consciência da glória da posição. Né? Muito bom, Sânia. Obrigado pela sua contribuição aí. Muito bom. Fico feliz de ter a Sânia participando. Pois é, grande honra. Eu quero ver se eu pego a Sânia ainda para a gente fazer uma live juntos aqui, viu, Sânia? Então você se prepara que eu vou... Dou maior força. Pega mesmo, pastor. Glória a Deus. Ela anda afiada na palavra. Oxe, essa mulher foi puro. Eu quero ver ela ao vivo aqui em Portugal também, viu, Sânia? Amém! Eu também quero ver. Eita, meu Deus. Se sentir de Deus assim também, se me botar nessa viagem, eu também tô, viu? Aleluia! Coisa boa. Olha só. Eu tenho uma segunda pergunta para você que diz assim. Já olhando para o versículo 7, Paulo trata especificamente com quem ensina. Só dizer que este deve esmerar-se. Ele diz que esse deve esmerar-se no fazer. Quem ensina deve esmerar-se no fazer. Como deve ser a rotina de alguém que deseja ensinar a palavra de Deus? E aí eu quero englobar essa rotina aí, toda a rotina, não só a rotina do estudo, mas também, principalmente, a rotina da consagração. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, o que a gente começou a falar já pauta bem tudo isso também, né? Quando você pensa na responsabilidade que você vai se esmerar. Ou você se esmera, ou você se esmera. Não é? Porque esmerar-se em si, a palavra em si mesmo, é aprimorar, né? Apurar. Eu gosto dessa definição, apurar aquilo que eu sei. Uma das coisas que me abençoou muito, pastor,
foi quando eu comecei a ensinar, né? Eu fui muito bem treinada também. Eu sempre falo, tudo que acontece comigo hoje, eu dou a 2 nomes, que é Pastor Manassés e Pastor Aurélio. Manassés tratou comigo sobre a questão doutrinária, sobre toda a questão do ensino, pegou muito no meu pé para ler, para estudar, para aproveitar tudo que eu tinha para estudar. E o pastor Aurélio pegou na área do caráter, da motivação, né? Então, eu sempre gosto de honrar o nome dos dois. E uma das coisas que eu percebi é que realmente, quando você tem essa responsabilidade, vem sobre você aquela carga. Eu preciso estudar isso daqui, porque eu vou colocar dessa forma, no mesmo pacote. Do meu estudo, da minha dedicação, da minha vida, depende a vida daqueles alunos agora. Então, a minha consagração, da minha consagração, depende a vida de muita gente. E eu fiz um exercício comigo mesmo, como professora. Eu vim da área do ensino, mas da área da música, eu nunca tinha ensinado a Bíblia, né? Eu era do Ministério de Socorros, pregava vez ou outra, mas não era como é no Rema, né? E eu comecei a me dedicar e eu escrevia no início aula por aula. Antes de me entregar mesmo a inspiração, a unção, eu escrevia aula por aula. Porque eu entendia, se fosse eu naquela cadeira, pagando aquela mensalidade daquela escola, do jeito que a escola é, vamos colocar assim, entenda, vendida, passada, não é? Você fala que essa escola vai mudar a vida das pessoas, você fala que as matérias ensinadas lá vão mudar a vida das pessoas, que aquilo não é uma escola normal, que aquilo é uma escola sobrenatural. No mínimo, eu vou querer um professor que me ensine bem e que esteja bem com o Senhor, que esteja ungido, que esteja capacitado. Então, eu me colocava no lugar do aluno, no início, né? Eu ainda me coloco, para falar a verdade. Então, eu começava a pensar nisso. Como que é a cabeça do aluno? O Rema, ele não é uma escola normal, é uma escola sobrenatural. A Escola Verbo da Vida Porto não é uma escola com uma grade curricular normal, como uma faculdade. É uma escola da palavra e do espírito. Os bancos são bancos sobrenaturais, são bancos de cura, são bancos de refrigério, são bancos de provisão financeira, são bancos que eu gosto de dizer, não só de aprendizagem, mas de desaprendizagem muito mais. Porque se o aluno entrou ali crendo na doutrina certa, ok, você vai colaborar com o conhecimento que ele já tem, com a sede que ele já tem. Agora, se for doutrina errada, meu amigo, para você fazer esse cara desaprender, você não faz isso só no teu discurso de conhecimento, não. E hoje é uma coisa que eu realmente percebo. Não é uma escola para você desfilar o teu conhecimento que você estudou e disso, da hermenêutica, da exegese, não que todas essas coisas não tenham a sua importância, elas têm a sua importância. Mas aquele coração rendido ao Senhor, que aquele aluno chega em você e fala assim, olha, você se preparou para estar aqui. A gente percebe. No Rema você vai encontrar pessoas assim, na Escola Verbo da Vida Porto você vai encontrar pessoas assim. Vão encontrar pessoas que são top de linha. Você vai encontrar teólogos, você vai encontrar pessoas que não creem como você crê, que vão querer debater a vírgula da vírgula da vírgula da vírgula, que vão querer descobrir realmente se Adão tinha um umbigo ou não, se apóstolo Paulo era loiro ou era moreno, qual foi o tipo de pasto que Davi estava quando escreveu o Salmo 23, entendeu? Mas você vai começar também a conversar com pessoas que não sabem nem abrir a Bíblia. Que você vai falar, demora para abrir. Entendeu? Então, se você não tiver, meu amigo, muito sabendo o que você está crendo e ensinando, você vai ter problemas. Não Entendi. É? Então, a gente precisa se esmerar nessa questão, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, vou pegar o versículo mais conhecido da Bíblia aqui, mundialmente falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente acha, né? Eu caio nesse erro também, às vezes. Caí ontem, inclusive. Fui dirigir louvor, uma música que eu cantei a vida inteira, errei a letra. Sempre vai ter uma nova revelação sobre a mesma coisa. Sempre você vai meditar sobre o mesmo versículo. Sempre vai vir algo novo quando você lê, mesmo que aquele texto seja decorado seu. Então, por exemplo, no Rema a gente vai pegar porque Deus, quem é Deus, o Criador, o Pai da humanidade,
Amou. Se você estudar sobre o amor de Deus e o amor de Deus, você vai ter material para estudar pra caramba. Amou de tal maneira, sem explicação. O que motivou Deus a amar o mundo? Né? A palavra mundo na Bíblia aparece com vários contextos. Tem uma hora que Deus amou o mundo, tem uma hora que não ameis o mundo. Entendeu? Então, quais são a diferença dessas palavras? Que deu seu filho. Oxe, Deus tinha filho. A gente escuta falar sobre isso, mas vai estudar sobre Jesus ser filho de Deus. Vai ter muito material para estudar. Vai ver muita revelação. Então, Deus, amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, agora primogênito. Você já vai entender também uma série de coisas. Entendeu? Para todo aquele que nele crê. Você vai estudar sobre fé, quem é ele, por ele, para ele, nele. Entendeu? Então você tem uma série de coisas. Isso estou falando de um versículo, né? Para aquele que todo ele que nele crê não pereça. O que é perecer, segundo a Bíblia? Que sentença é essa que João lançou? Não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tipo de vida é essa? Na Bíblia, a palavra vida aparece com significados distintos. Vida bios, vida zoe de Deus, vida natural, vida humana, ou vida física, fisiológica, entendeu? Então tem uma série de situações que você precisa saber, não só para você, mas estudar, porque a tarefa de um mestre, eu acho assim, né? Você começa a perceber assim que é o maior influenciador, a figura do professor, seja ele na música, na palavra, na matemática, na ciência, enfim, qualquer área, a figura do professor é importante porque ele acredita em algo por dentro e compartilha esse conhecimento e coloca o que tem por dentro de outra pessoa. Então eu acredito que isso já é muita responsabilidade. Eu gosto da palavra responsabilidade, né? Porque te traz uma carga não negativa, mas positiva. Então, eu penso sobre isso. Sobre esmerar, a gente poderia falar uma série de coisas, né? Eu sempre gosto de pensar, porque foi assim com a minha própria vida. O ano passado, por exemplo, até então eu ia dar as 12 matérias, depois nós negociamos e eu fiquei com 10 matérias. Eu nem sabia quais matérias seriam ainda. A escala não tinha saído. Foi mais ou menos dezembro, janeiro, onde eu tomei uma decisão. Na verdade, janeiro. Eu lembro que eu falei que naquele ano eu ia me esmerar nas matérias que eu já ensinava há muito tempo, né? Eu falava, esses esboços parece que eles já venceram. Acho que tem coisas novas por aqui para me estudar. E eu fui estudar, pastor, as matérias que eu já dava há muito tempo, né? Que são matérias que falam do Espírito Santo. Todas elas. E eu lembro que eu peguei os livros e eu falei, eu vou ler esses livros aqui. Comprei livros novos, porque eu entendia. Esse ano vai ser um ano de ensino, vai ser meu último ano como ministra itinerante, eu quero dar o meu melhor. E eu lembro que na época eu estava sendo tentada a maratonar a série, a ver filmes com a minha família, mas era férias, era lícito, era lícito. Entendeu? Eu estava de férias, estava na minha casa, o que era raro acontecer. Só que eu falei, repouso uma responsabilidade sobre a minha vida. E eu falei que eu precisava estudar. E eu cancelei na época a Netflix. Eu falei, mãe, eu preciso estudar. Porque esse ano vai ser um ano corrido. Eu não vou ter tanto tempo de estudar assim. E eu precisa vir algo novo sobre mim dentro dessas matérias que eu já ensino. E realmente eu percebi. E foi necessário, porque eu encontrei situações novas que eu não tinha encontrado antes. Sobre as mesmas matérias. Não é? E não é aquela decoreba que você pega, não, e fala isso daqui que vai dar certo, todo mundo vai entender. De jeito nenhum. A cada sala de aula é uma situação diferente. Eu lembro que no ano de 2018, eu ensinei 7 vezes a matéria Manifestações do Espírito. E todas elas foram diferentes em cada lugar que eu passei. Todas elas. Para todas, eu falei, vai ser como se fosse a primeira vez que eu estivesse ensinando. Muito bom. Então, provei de coisas que eu mesmo não tinha provado ensinando a palavra. Porque quando a gente sai para ensinar, tá aí Sani, querida, que ensina muito mais tempo do que eu. Quando você vai para a sala de aula, você aprende também no meio da aula. Mas você sai para ensinar, mas você aprende muita coisa. Muito bom. E é isso.
Eu estou aí com alguns amigos pastores que estão na live. Pastor Jean, que é lá de Lagoa Santa, pastor da Igreja Verbo da Vida. Está o pastor Zé Dias, que eu vi por aí também. E agora entrou o meu amigo pastor Fred. Seja bem-vindo, pastor Fred. É aqui da Europa, aqui, meu amigão. Agora está lá em Holanda. Eita, Verbo da Vida Holanda nascendo aí, ó. Eita glória! Coisa linda, meu Deus do céu. Deus é bom. Mari, estudar para ensinar ou estudar para viver? Eita, agora filosofou, hein? As duas, eu diria as duas coisas, né? Tem coisas... Por exemplo, eu sou muito inspirada com a vida do irmão Reagan, né? Esse testemunho dele me alcança, ele repete isso em vários livros. Ele fala, por exemplo, que pregava sobre prosperidade e não estava vivendo ainda a plenitude daquilo, né? Mas ele já estudava. Agora, olhando pelo outro lado da montanha, que é a mesma montanha, só do outro lado, é muito legal quando você prova das coisas que você ensina também, né? Então, uma das coisas que eu falei comigo mesma, eu vi muita gente na época que... Porque eu me formei no Rema em 2004 e desde lá já tinha indícios de eu ensinar a palavra. E eu fui ensinar em 2015, praticamente mais de 10 anos depois. E eu falava, eu não vou entrar nessa história de chamado de Deus, de pregar, de ensinar no Rema, seja onde for, se eu não ver mudanças dessa palavra na minha própria vida primeiro. Mas essa foi a minha experiência. Entendeu? Uhum. De repente, talvez com você que está nos ouvindo aqui vai ser diferente. Então, você começa a perceber, por exemplo, que certos assuntos da palavra mexem com você de uma forma mais espetacular, digamos assim, do que outras. Isso. Né? Por exemplo, eu fui muito acrescentada pelo Senhor, mas assim, demais, quando eu ensinei a primeira vez a realidade da nova criação. Eu não tinha dado essa matéria ainda. E aquilo foi meu Deus, dentro de mim eu falava assim, meu Deus, que coisa maravilhosa sobre essa questão da nova criatura. Que coisa maravilhosa você provar das novas realidades do homem em Jesus. Você começa a provar com mais sabor e a passar também com mais sabor, com mais tempero, com mais unção, aquilo que você mesmo prova. Mas pode ser que, por exemplo, você ensine coisas que ainda você não esteja provando, mas você sabe que a palavra de Deus fala sobre aquilo. Então, eu acredito que as duas coisas são válidas, cada uma ao seu tempo. Entendeu? Uhum. Muito bom. Na verdade, todos nós temos que, em algum momento, dar razão da nossa fé. Né? E a nossa vida, ela está sendo lida pelas pessoas. Né? Nós somos cartas vivas. E se eu não consigo, ou se eu não tenho como dar razão dessa minha fé para as pessoas, certamente eu vou passar vergonha em algum momento. Né? Porque as situações se apresentam para nós das maneiras mais inusitadas. Certamente você tem histórias aí para contar, de sala de aula, de intervalo, que o aluno vem e te pergunta uma coisa que não tem nada a ver com aquela aula que você está a dar naquele dia, mas você vê que é uma pergunta válida, você vê que ele não está querendo te colocar em maus lençóis, ele está querendo sim saber de alguma coisa que você poderia estar a saber se você tivesse se preparado naquela área de alguma forma. Uau! Né? Isso é importante, né? Para a resposta da sua fé para as pessoas. Né? Eu não sei, se você quiser... Pastor, olha, você falou agora, me lembrei, veio aqui, visitou minha mente uma situação sobre isso, né? Inclusive, eu li isso hoje em Timóteo, na minha meditação. Né? Eu deixei até aqui na Bíblia, que ele vai falando a partir do verso... Ele fala em Timóteo capítulo 2, agora tem que botar óculos, que eu tô lendo mal pra caramba sem óculos. Isso mesmo, 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Maneja bem a palavra da verdade, né? Eu falo isso para os alunos e eu falo também, se você pensa
em ensinar a palavra, né? A gente já falou sobre ensino, sobre esmero, sobre chamado, sobre se aprimorar. Mas a gente não pode, é um erro que eu já cometi e fui corrigida há alguns anos atrás. Você não pode simplesmente... Por que você crê assim? Porque eu creio e pronto, acabou. Não é assim, a palavra de Deus diz isso, eu creio dessa forma, é assim. Não, não é assim. Dê fundamento para aquilo que você crê. Isso. Fale sobre o que você crê. Nos últimos dias, a gente vai ser provado nisso. Por que você crê que Deus é bom? Ah, porque eu creio, porque eu aprendi, que é assim, que Deus é bom. Não. Me explique por quê. E eu me lembrei de um aluno, né? Foi um caso curioso, até porque a matéria que eu estava ensinando não tinha nada, assim, não que não tinha nada a ver, porque uma matéria toca na outra, mas nesse caso, né, na aula do dia, digamos assim, não tinha realmente a ver. Eu estava ensinando sobre vida de louvor numa determinada escola. E aquela aula inspirada, que você fala sobre o Senhor e tal, e sobre a vida de louvor a Deus, que é uma resposta pelo que Deus já fez por você. E chegou um aluno no intervalo, isso foi no segundo dia de aula. Eu estava introduzindo o assunto, né? Não tinha entrado, mergulhado profundamente ainda, né? E ele chegou, pastor, um rapaz, assim, não tinha 40 anos de idade. Chegou. Boa noite, professora. Gostaria de saber sua opinião sobre o dízimo. Uau! Quase que eu falei assim, olha, pedindo dessa forma super delicada, eu vou te explicar. Mas na verdade foi assim. Boa noite, professora. Gostaria de saber se a senhora tem opinião formada sobre o dízimo. Opinião formada. Opinião formada. E eu falei assim, eu não consegui, na hora, no ímpeto, eu respondi assim para ele, né? Eu falei, meu irmão, eu fico com o que a palavra de Deus diz, né? E aí ele começou, mas ele desfiou assim, esmiuçou todos os textos da palavra para provar que ele era contra o dízimo. Tipo... Tá me ouvindo, Eita. pastor? Tô tá ouvindo, me ouvindo? Tô ouvindo. E aí eu fiquei naquela situação, falei, irmão, a gente pode conversar. E assim, era todo dia, ele queria ficar os 20 minutos ali falando por que ele era contra o dízimo. E eu lembro que eu até conversei com a diretora, ela falou, ele é assim, com todos os professores, ele tem essa cisma com o dízimo, com a oferta. E eu falei, cara, ele vai ter a matéria, né, vida de prosperidade, né, e tal, e não sei o quê. Mas aí, o que aconteceu? Eu até falei, Senhor, o que eu faço com esse camarada? Todo dia ele invade aqui, os alunos querendo perguntar coisas e ele aqui. E aí o Senhor me deu uma estratégia, eu converso com ele, né? E o rapaz, pelo que eu ouvi dizer, tinha. Porque trabalhava bastante, é um princípio, trabalho. Prosperou, claro que sim. Então, mas ele, pelo que também eu ouvi da diretora, ele se congregava na igreja na época, ele era aquele... Eu aprendi essa lá no Pará, lá em Redenção. Ele era aquele camarada que segura o Sonrisal e atravessa o Rio Araguaia. Entendeu? E aí a gente foi conversando e ele foi se abrindo, né? Eu vou assim falar resumidamente. Ele falou, Mariana, quer saber? Aleluia! Eu trabalhei, porque meu pai nunca deu nada. E não sei o quê. Então, meu pai dava R$2 para me comprar pão e pedir o troco. Então, tudo que eu tive é muito suado, muito contado. E eu acho que Deus não tem favores comigo na área do dízimo, na área do dinheiro, na área da prosperidade. Entendeu? E você, prosperidade é essa? Que você tem dinheiro, mas não é generoso, ou é infeliz, ou ainda tem raiva do passado, raiva do pai, entendeu? Uma série de situações. E aí eu fui conversando com ele, entendeu? E a gente foi quebrando isso pela palavra de Deus. Qual é o seu problema? Meu problema é a avareza. Você concorda? Concordo. Então a gente vai pegar textos da palavra de Deus que vai falar sobre isso. E você vai acolher com mansidão a palavra enxertada e ela é poderosa para salvar a sua alma. Aleluia. E você vai desconstruindo, né? Entendeu? Desconstruindo aquele pensamento. Eu não posso chegar, não, você está errado, você tem que ser próspero, você tem que dar. Não, você vem, o rema entra justamente aí.
para desconstruir certos aprendizados, certas doutrinas erradas e botar o fundamento certo agora. Amém. Entendeu? Então, dentre essas experiências, essa foi uma experiência muito marcante para mim. Pois é, dando aula de vida de louvor, teve que dar uma aula de vida de prosperidade particular para uma pessoa. São essas coisas que é importante quem aspira aí à área de ensino saber que vai se deparar em algum momento com essas coisas, né? Pode acontecer. E você tem que manter-se elegante como sempre. O Maneco, né? O Manuel Dias, ele costuma dizer, quanto maior a unção, mais elegantemente você flui nela. Então, eu acho isso fantástico. Então, você não tem que perder o rebolado. Você isso tem que mesmo. se manter equilibrado, ir para a palavra, mostrar para a palavra, sempre com amor. Né? Sempre. Por quê? Porque aquela pessoa, eu parto do seguinte pressuposto. Se ela está naquela sala, ela tem um desejo genuíno de aprender. E se ela parou para me perguntar uma coisa, é porque ela tem uma dúvida genuína que ela quer esclarecer. Isso né? aí. Ele tem um desejo, como diria na área comercial, ele tem um desejo real de compra. Ele tem um desejo real de compra. O que eu vendo? Eu vendo ensino. Então, se eu vendo ensino, eu tenho que perceber que ele está me dando sinais de compra e eu tenho que solucionar as questões dele. Não achar que ele é mais um mala sem alça que está ali para me perturbar. Não. Ele tem uma dúvida genuína e quer esclarecer. Então, que bom que a gente pode esclarecer, fundamentado na palavra. Né? Muito Exatamente, bom. pastor. Glória a Deus pelo rema, porque realmente eu aprendi a gostar de aluno perguntador. Né? Você começa a perceber que a sede é genuína. Tem aluno que é perguntador porque tem sede genuína, e tem aluno também que é perguntador porque é questionador, né? Ele quer inquirir, ele quer pegar você naquele pulo, e gostei muito dessa frase aí do mestre Maneco, né, Manuel Dias, que fala sobre você ser elegante, se sair bem, tranquilo. Gostei dessa frase, sobre a unção te tornar tranquilo, porque você sabe aquilo que você crê. Então, se você sabe aquilo que você crê, que você está ensinando, se a pessoa se fechar, como acontece? É raro, mas acontece. Né? Da pessoa também se fechar. Lá dentro, ela sabe que você está certo, que a palavra é isso mesmo, mas às vezes por alguma situação ela se fecha para o ensino e Deus não tem como alcançá-la. É raro, mas acontece também. Vamos aqui para a nossa última pergunta, já está quase acabando a nossa live aí. E eu gostaria de um outro texto da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, ele fala o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A pergunta é a seguinte: como alguém que ensina deve lidar com relação aos honorários e às ofertas que recebem, que chegam até ele? Qual deve ser a postura da igreja local com aquele indivíduo que ensina? Como eu devo proceder? Eu devo ofertar na vida dessa pessoa que está vindo aqui ensinar? Afinal de contas, de graça recebestes, de graça dai. Como é que eu lido com essas informações? Assunto bom, hein? Muito bom. Esse mais assunto... uma live para fazer também. Olha, a gente tem aí duas questões, né? Vou ser bem prática com a primeira questão, para a gente partir da seguinte premissa também. Se o Senhor te chamou, você vai ser sustentado. Você não vai ganhar dinheiro com o chamado. O chamado não é um negócio. Então, se você for chamado, existem contextos e contextos, né?
Mas são passos de fé, o senhor sabe bem como é isso, né? Muito melhor do que eu, inclusive. E você crê que o senhor vai ser o seu sustento. Porque Glória a você Deus. sabe, meu pai é o meu patrão, eu trabalho para Deus, eu costumo dizer isso, Senhor, eu trabalho para ti, eu trabalho para o Senhor hoje, né? Mas é óbvio que Deus usa homens para ofertar na nossa vida, a gente recebe, é bíblico. Eu chegaria na seguinte conclusão, pastor, seria uma série de coisas para a gente falar sobre essa questão de você cobrar ou não cobrar para pregar. Eu, particularmente, biblicamente, fui instruída sobre isso. O que eu tenho de graça, eu dou de graça. Mas também a outra parte precisa estar instruída sobre aquele dever que repousa sobre mim. Então, né, com o mesmo coração, já fui ministrar em igrejas que me pagaram um croissant e um refrigerante no final, e eu recebi aquilo. Tá tudo bem. Já fui em lugares que eu imaginei ter ofertas grandiosas e saí de lá com uma oferta tranquila. Agradeci também. Meu sustento vem do Senhor. E já vi pessoas que não tinham a menor condição, olhando naturalmente, ofertarem na minha vida e ver Deus fazendo milagres na vida delas, né? Então, se você pensa sobre isso, Deus me chamou, o seu sustento não vem de homem algum. Aprenda a ter essa postura. Posso estar sem R$1 no bolso, mas eu estou bem, eu estou sustentada pelo Senhor. O Senhor não vai te deixar padecer nenhuma falta. Isso não vai acontecer. Haja vista nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Temos visto a bondade do Senhor nos alcançar de várias maneiras. Exatamente. Vai chegar o tempo de você receber ofertas, né? E você precisa ter a sabedoria divina para saber lidar com o seu dinheiro. Né? Eu já vi inúmeras histórias e eu também louvo o Senhor que eu fui muito bem instruída pelo meu mentor na época, o pastor Manassés Guerra, um grande amigo e pastor, a não gastar o seu dinheiro com coisas que não são prioridade por enquanto. Entendeu? Recebi uma oferta, fui dar aula, recebi a oferta da igreja. Pronto, eu vou gastar tudo no aeroporto em esmalte, maquiagem e óculos. Que eu gosto. Você não vai fazer isso. Entendeu? Não é hora de fazer isso. Primeira coisa, semeie. Tira o seu dízimo, tira a sua oferta, procura um missionário para ofertar. Comecei a olhar meu dinheiro assim. Você como crente, ainda mais agora você sendo um servo do Senhor, você não deve olhar dinheiro, um ministro do Senhor. Você é um crente, servo do Senhor, mas agora um ministro da parte do Senhor. O teu dinheiro não é dinheiro. Você não olha dinheiro como dinheiro mais. Teu dinheiro é semente. E se você plantar e não comer a semente de plantar, você sempre vai ter. Amém. Glória a Deus. É um princípio, entendeu? Pega o dinheiro. Peguei a oferta, peguei. Eu aprendi isso, Senhor, eu vou dar na minha igreja. Honre a sua igreja local, primeiro. E procura alguém para ofertar. Oferte nos cultos, né? Eu sempre fiz isso. Eu vou dar o meu dízimo, mas eu vou separar aqui R$5 para dar toda semana. Aonde eu estiver. Deposito o dízimo, se eu estou longe da minha igreja. Deposito o dízimo, mas eu dou oferta na igreja que eu estou. E procura uma pessoa. Uma vez eu escutei uma ministração sobre isso. Eu não vou lembrar quem foi, mas foi alguma coisa nessa área de missões. Se eu não me engano, foi Suelen, numa conferência de ministros. Isso eu não vou lembrar o ano, mas acho que foi. E ela falou assim que às vezes você dá R$200 num óculos, R$300 num óculos. Eu tô falando de óculos que é uma coisa que eu gosto bastante. E se eu não tomasse cuidado, eu gastaria todo o meu dinheiro. Mas dá R$10 na mão de um missionário. E eu comecei a olhar o meu dinheiro de maneira diferente. Depois dessa pregação dela. Simples, tranquila, em 15 minutos essa pregação. E mexeu comigo para a vida inteira. Entendeu? Eu acredito que quem ensina a palavra, né, e quem convida para ensinar deve estar sabendo. Eu preciso honrar o que repousa sobre a vida dessa pessoa. Muito bom, muito bom. E aí você vai caminhando com o Senhor e as portas vão se abrindo, né? Amém. Há de ter um equilíbrio de todas as coisas, né? Aquele que vai... Eu sempre fiz assim. Eu nunca quando fui convidado para ir em outro lugar, nunca cobrei. Né? Nunca cobrei. Não funciona assim comigo, nunca funcionou assim comigo.
sempre fui com minhas despesas pagas, pessoais, eu pagando, né? Em algum momento, eu que custeava as minhas idas, né? Sim. Eu tive esse privilégio de poder fazer isso, porque eu trabalhava, lá no Brasil eu trabalhava secularmente, eu podia fazer isso sem preocupações, eu podia custear as minhas idas. E ia e recebia oferta que não cobriam nem a despesa do carro. Outros lugares recebia ofertas que cobriam as despesas do carro. Outros lugares recebia ofertas que foram generosas, que cobriam as despesas do carro e ainda me sobrava algum. Mas o que vinha no meu coração é a alegria de poder compartilhar daquilo que Deus me deu. Se eu iria receber, não, é outra história. Então, eu penso como você. Nós, como ministros, não temos que cobrar nada. Isso. Mas a igreja local também tem que entender que eu quero trazer uma pessoa para aqui, para ensinar, para pregar, para fazer qualquer coisa, eu também tenho que ser bíblico, como a Juliana pegou e contribuiu conosco, aqui, Juliana que está nos assistindo, ela mandou um versículo de Gálatas 6,6 que diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Isso aí. Né? Ou seja, a igreja local tem a responsabilidade de ofertar na vida daquela pessoa de maneira generosa. Se eu ensino a minha igreja a ser generosa nos seus dízimos e ofertas, eu também tenho que ser generoso quanto aos ministros que vêm. Isso mesmo. Porque se eu não faço aquilo que eu falo para as minhas ovelhas fazer, como que eu vou ter moral para cobrar alguma coisa? Não posso. Exatamente, né? Pastor. É o pulo do gato. Eu não posso ensinar a fazer de uma forma e fazer de outra. Não é? Exatamente. A querida amiga Sani colocou aqui, a salvação foi de graça, mas ministério é trabalho, né? Eu lembro e o trabalhador é digno do seu salário, é um princípio de honra. Eu lembro que na época que eu ensinava para valer, as pessoas às vezes perguntavam: você ensina no Rema? Ensina. Você é ministro itinerante? Sim, sim. Mas você trabalha? Então, assim, se falar para mim que o professor do Rema não trabalha, vai arrumar uma encrenca. Uma vez teve uma irmã lá de Lagoa Santa, essa minha querida irmã. Ela estava chegando para a igreja. Ela estava chegando para a igreja e ela sabia que eu trabalhava, né? Secularmente, né? Eu tinha meu trabalho, eu trabalhei até nas vésperas de vir para Portugal, lá no Brasil, trabalhava numa grande indústria no Brasil e sou grato a Deus pelo esse trabalho. A minha paixão era aquela empresa, eu trabalhava lá, eu trabalhei 22 anos lá, então é muita alegria daquele lugar. Mas um dia, conversando ela e o marido vira para ela e fala assim: ô, fulana, o pastor trabalha secular, trabalha também. Aí ela falou assim: o senhor trabalha? Aí eu falei assim: trabalho numa indústria e trabalho na igreja. Não, pastor, não é isso que eu quis dizer, não. Eu estou impressionado que o senhor trabalha. Eu falei assim: trabalho na indústria e trabalho na igreja. Né? Porque é aquela visão de que o trabalho, o ministério não seja trabalho. Não, o ministério é trabalho antigo, como o Dani falou aí, muito bem. Olha, nós estamos caminhando para os últimos 5 minutos da live. E eu queria deixar aqui um espaço, tá aí o pastor Jean lá de Lagoa Santa, que está aí com a gente, está rindo aí. Mas é isso mesmo. Eu queria deixar esse tempo de 5 minutos, aí, de uns 3 minutinhos, para você fazer umas considerações que você julga necessárias dentro desse assunto e despedir do pessoal também. Fique à vontade. Poxa, foi um tempo muito bom, né? Passa rapidinho. Mas olha, eu agradeço essa oportunidade, é sempre tão bom estar a gente conversando, né?
e rindo e falando de coisas sérias também, mas ministrando sempre também. Então, uma das coisas que eu percebo é que nesses últimos dias da igreja, pastor, sobre a terra, e se alguém tem dúvida que a gente está vivendo os últimos capítulos, né, dessa presente era perversa, a gente está nos últimos tempos, eu acredito que a gente está no último vagão, digamos assim. Eu acho que realmente o Senhor vai levantar chamados muito rápidos, né? Eu falo isso quando eu tenho a oportunidade de ministrar para jovens. E é importante você perceber isso. O nosso ministério, né, Verbo da Vida, ele dá chance para os jovens, né? Ele investe na vida dos jovens. Então, se você percebe realmente um chamado da parte do Senhor, e você, quem tem um chamado, gente, não tem como fugir. Ele te dá boa noite, te dá bom dia. Você dorme pensando nele e acorda pensando nele. Você quer trabalhar para o Senhor. Aquilo te impulsiona, aquilo mexe com você. Você se vê no meio da rua fazendo, você quer correr, você quer realmente abraçar. Entre pelas portas que lhe forem abertas hoje. Qual é a porta aberta? Varrer o estacionamento. Vai e faça bem. O que é a porta aberta Muito hoje? Bom. Cuidar do banheiro das crianças. Vai e faça bem. Qual que é a porta aberta hoje? O pastor pediu para mim pegar o papel do departamento infantil e jogar no lixo. Vai e faça bem. Não vai demorar para vir um convite dessa forma. Você não quer pregar hoje dízimos e ofertas? Você não quer ministrar hoje no culto de oração? Exatamente. Você sim a todas as coisas que te vêm, as portas que te vêm. Entre pelas portas que se abram para você. Entre pelas portas que lhe foram abertas, o Senhor vai te levar a outras. O teu sim a pequenas portas te leva ao sim das portas maiores. Eita glória! Então, faça isso e se dedique. Se você percebe, tem gente que percebe rápido. Eu nasci para ser um pastor. Vá procurar saber como é que funciona o coração do pastor. Vá procurar saber como é que é o ministério pastoral. Vai conversar com os pastores. Vai se associar com a unção dos pastores. Eu sei que eu nasci para ser um missionário. Faça-me o favor de estudar sobre isso. Leia sobre o país que você quer ir. Se esmere, se prepara, porque a oportunidade vai encontrar com a sua preparação também. Então, nesses últimos dias, eu creio que nós estamos em dias dos chamados, grandes chamados, serem levantados. Dos jovens serem levantados. Amém. Das inspirações proféticas serem levantadas com mais força. Amém, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, se esmere nisso. Olha, realmente, entre pelas portas que lhe foram dadas, honre a sua igreja local, faça o que precisa ser feito na sua igreja local, para que quando você saia para outro país, eles tenham saudade e não dê graças a Deus que você foi embora. Faça uma boa plataforma do seu caráter, uma boa plataforma da tua integridade, uma boa plataforma na sua vida pessoal, porque a unção ela vai repousar sobre isso daí. Mas eu sou muito bom, eu sou muito ungido. Ninguém quer um ungido suportável fora da plataforma. Ninguém quer um ungido que derruba todo mundo, mas que é impossível de conviver quando está fora do púlpito. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eu gosto de falar isso em todas as lives que eu estou fazendo. 2020 não acabou. Tem muito cenário para Deus agir e tem muita promessa para ser cumprida. Eu não desisti de nada que está para acontecer com a minha vida nesse 2020 por causa de 1 mês e meio, 2 meses perdidos. Deus pode manifestar em um dia o que eu esperei em 2020 todo. Então eu quero falar isso. Não é Glória época, a Deus. eu entendo, não é época de só maratonar a série, não é época só de ficar na frente da televisão engordando, não é época só de ficar comendo, é época de ficar com o Senhor. Amém? Amém. Obrigada, Glória pastor. a Deus. Eu amo vocês. Beijo no coração. Muito Obrigada, bom, amamos você também. Aí. Muito na bom. Live. Então, olha só. Eu vi alunos queridos aqui, vi Natália, que foi minha aluna em Vitória, vi muita gente querida aqui. Mas, enfim. Então, nós estamos quase encerrando. Eu gostaria só de fazer menção daquilo que a Sani falou, que ela começou assim, limpando o banheiro. Sim, deixa eu ver o que a Sani falou. Limpar o banheiro não tira a unção de ninguém. É isso aí. Estou acabando. Na verdade, mais 20 segundos. Pastor Augusto Bandeira entrou aí também. Olha, meu abraço para vocês. Pastor Obrigado Augusto. por vocês terem acompanhado. Mari, obrigado por essa live maravilhosa. Obrigada, Obrigada. Pessoal, vai ficar nos stories, vocês compartilhem e depois a gente vai estar com ela também no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Quarta-feira tem mais. Se liga. Tchau, tchau.